O vestido rasgou quando meu corpo bateu no chão frio da sala. A dor no joelho foi instantânea, mas não foi nada comparada ao que veio em seguida. Aquela risada. Grave, rouca, cheia de desprezo. A risada do meu marido. Em 2026, eu vou ser livre de você, sua mulher nojenta. As palavras ecoaram pela sala lotada, cortando o som dos fogos que já começavam lá fora. 30 pessoas me olhavam. 30 testemunhas da minha humilhação. E nenhuma sequer, se moveu para me ajudar a levantar. Do sofá, ouvi a voz estridente da minha sogra. Até que enfim você tomou uma atitude, meu filho. Dona Carminha batia palmas, como se estivesse assistindo a uma apresentação de circo. Meu sogro gargalhou, a barriga balançando, a cachaça derramando do copo que segurava. Isso! Mulher tem que aprender o lugar dela. Ali, caída no chão da minha própria casa, com o joelho sangrando e o vestido rasgado, olhando para aquelas 30 pessoas que riam ou desviavam o olhar com vergonha alheia, eu tive uma clareza que deveria ter tido há 14 anos. Eu não era nada para eles. Nunca fui. Mas eles também não sabiam de uma coisa. Eles é que não eram nada sem mim. Meu nome é Mariluce. Tenho 41 anos e nasci aqui mesmo, em Caruaru, no agreste pernambucano. Se você me visse hoje, dirigindo meu carro pelo centro da cidade, entrando na minha casa de 2 andares na rua 15 de Novembro, talvez pensasse que sempre tive essa vida, que sempre fui essa mulher que caminha de cabeça erguida, que toma suas próprias decisões, que não aceita desaforo de ninguém. Mas não. Eu vim de muito mais baixo do que você imagina. Nasci no Morro da Conceição, a parte mais pobre de Caruaru. Aquele lugar onde o esgoto corre a céu aberto quando chove, onde as casas são feitas de resto de material de construção, onde todo mundo conhece todo mundo, porque não tem como se esconder quando se vive tão apertado assim. Minha mãe, Dona Severina, lavava a roupa para fora. Acordava às 4 da manhã, enchia 3 bacias enormes de roupa alheia e passava o dia inteiro esfregando em cima de um tanque rachado. As mãos dela eram ásperas como lixa, cheias de calos e cortes que nunca saravam direito. Ela ganhava uma miséria. 15, 20 reais por bacia, dependendo do cliente. Meu pai bebia o pouco que ela ganhava. Não adianta adoçar essa história. Meu pai era um bêbado. Daqueles que acordam já procurando a primeira dose, que gastam o dinheiro do pão com cachaça, que voltam para casa cambaleando e falando grosso. Ele nunca me bateu, mas a violência estava ali, pesada como uma pedra amarrada no meu peito. Estava no jeito que ele olhava para minha mãe. No desprezo na voz quando ele dizia que ela era uma inútil que não sabia ganhar dinheiro direito. Ela nunca rebateu, nunca se defendeu. Abaixava a cabeça e continuava lavando roupa. Eu cresci vendo aquilo e prometi para mim mesma que nunca ia viver daquele jeito. Com 14 anos, larguei a escola. Não foi uma decisão fácil. Eu gostava de estudar, gostava de ler, mesmo que fosse nos livros velhos e rasgados que a professora distribuía. Mas a realidade bateu na porta, como sempre bate para gente como eu. Ou eu trabalhava, ou a gente passava fome. Minha mãe chorou quando eu disse que ia procurar emprego, mas ela não me impediu. Ela sabia tanto quanto eu que não tinha escolha. Foi assim que, em 1998, eu me tornei empregada doméstica na casa da família Monteiro. A primeira vez que vi a casa deles, pensei que estava entrando num palácio. Era um sobrado enorme no centro de Caruaru, com portão de ferro pintado de preto, jardim na frente, azulejos portugueses na fachada. Tinha até uma fonte no jardim. Uma fonte! Água correndo o dia inteiro, só para enfeitar. Eu, que tomava banho com água de balde, porque no Morro da Conceição a água só chegava 2 vezes por semana, fiquei ali parada, olhando aquela fonte, como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Dona Helena Monteiro abriu a porta pessoalmente. Ela era uma senhora elegante, cabelos grisalhos presos num coque, sempre vestida com roupas claras e bem passadas. Usava um perfume suave, de lavanda, que ficava no ar quando ela passava.
Você deve ser a Mariluce. Ela me olhou de cima a baixo, mas não foi daquele jeito que deixa a gente se sentindo pequeno. Foi um olhar de avaliação, mas também de curiosidade. Sim, senhora. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu estava nervosa demais. Minhas mãos suavam. Eu não sabia onde colocar os braços, se olhava para ela ou para o chão. Ela sorriu, e foi um sorriso gentil que chegou até os olhos. Entre, querida. Vou te mostrar a casa. Nos primeiros meses, eu estava completamente perdida. Não sabia usar metade dos eletrodomésticos. Nunca tinha visto uma máquina de lavar louça. Não sabia o jeito certo de arrumar uma mesa para jantar. Dona Helena poderia ter me humilhado por isso. Poderia ter me mandado embora. Mas ela não fez nada disso. Ela me ensinou. Todos os dias, com uma paciência que eu nunca tinha visto antes, Dona Helena me ensinava alguma coisa. Me ensinou a usar a máquina de lavar roupa sem estragar as roupas delicadas. Me ensinou que guardanapo de tecido não se dobra de qualquer jeito. Me ensinou a fazer um molho bechamel, a passar roupa de seda, a limpar prata sem arranhar. Mas ela me ensinou muito mais do que isso. Dona Helena percebeu que eu lia devagar, tropeçando nas palavras maiores. Uma tarde, ela apareceu na cozinha com uma pilha de livros. Mariluce, senta aqui comigo. Sentei sem entender. Ela abriu um livro e começou a ler em voz alta. Depois, me passou o livro. Agora você. Comecei a ler, gaguejando, sentindo meu rosto esquentar de vergonha a cada erro. Ela não riu, não suspirou com impaciência, apenas corrigiu gentilmente e me pediu para continuar. Fizemos isso toda a tarde durante meses. Ela me ensinava a gramática, me explicava o significado das palavras que eu não conhecia, me fazia escrever pequenos textos. Devagar, fui melhorando. Fui lendo mais rápido, entendendo melhor, escrevendo sem tantos erros. Você é inteligente, Mariluce. Dona Helena disse isso um dia, enquanto eu lavava a louça. A frase me pegou de surpresa. Ninguém nunca tinha me chamado de inteligente antes. Olhei para ela, confusa. Ela estava sentada à mesa da cozinha, tomando chá, me observando com aquele olhar atento que sempre tinha. É verdade, você aprende rápido. Você poderia fazer muita coisa na vida, se tivesse oportunidade. Não respondi. Apenas continuei lavando a louça, mas senti algo quente se espalhar no peito. Era esperança, eu acho. Ou talvez fosse a sensação de que, pela primeira vez na vida, alguém via em mim mais do que apenas uma menina pobre do morro. Os anos passaram. Eu continuei trabalhando para Dona Helena. A casa era grande, o trabalho era puxado, mas eu era feliz ali. Sentia que pertencia a algum lugar. Dona Helena me tratava com respeito, com carinho. Às vezes, ela me chamava de minha filha. E toda vez que ela dizia isso, meu coração se apertava, da melhor forma possível. Os filhos dela, porém, eram outra história. Eles moravam em São Paulo. Vinham para Caruaru uma vez por ano, no máximo. Quando chegavam, era sempre a mesma coisa. Tratavam a mãe com pressa, falavam sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre negócios. Nunca perguntavam como ela estava de verdade. Nunca sentavam com ela para conversar de verdade. E me tratavam como se eu fosse invisível. Não eram rudes, eram piores, indiferentes. Eu servia o café e eles nem olhavam. Eu limpava o quarto e eles falavam ao telefone como se eu não estivesse ali. Para eles, eu era apenas parte da mobília. Dona Helena percebia. Eu via a tristeza no olhar dela quando os filhos iam embora sem nem se despedir direito. Foi em 2008 que tudo mudou. Dona Helena começou a emagrecer. No começo, foi quase imperceptível. Mas eu reparava. Eu passava o dia inteiro com ela, então percebia cada pequena mudança. A roupa ficando mais folgada. O cansaço aparecendo mais cedo. O jeito como ela às vezes pressionava a mão contra o peito, como se estivesse com dor. Insisti para ela ir ao médico. Ela resistiu por semanas. É só cansaço, Mariluce. Estou ficando velha.
Mas eu insisti tanto que ela finalmente cedeu. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Câncer, já avançado. Lembro da consulta. Eu estava sentada ao lado dela na sala do oncologista. Um homem jovem com cara cansada que falava num tom baixo e pausado, como se cada palavra pesasse toneladas. Infelizmente, dona Helena, o câncer já se espalhou. Podemos tentar quimioterapia, mas preciso ser honesto. As chances de cura são muito baixas. Ela ficou em silêncio, apenas assentiu, como se estivesse ouvindo a previsão do tempo. Eu, ao lado dela, senti o mundo desabar. Segurei a mão dela com força. Ela apertou de volta e, quando olhei para o rosto dela, vi lágrimas escorrendo devagar. Os filhos vieram para Caruaru quando souberam. Ficaram 3 dias. Conversaram com os médicos, organizaram questões financeiras, deixaram dinheiro para os tratamentos e foram embora. Mãe, a gente precisa voltar para São Paulo. Trabalho, você entende. Mas a gente manda dinheiro. Qualquer coisa, você liga. Dona Helena apenas sorriu. Aquele sorriso triste de quem já não espera mais nada. Eu fiquei, larguei minha folga, passei a dormir no quarto ao lado do dela. Fui com ela para todas as sessões de quimioterapia. Segurei o balde quando ela vomitava. Dei banho nela quando ela não tinha mais força para ficar de pé. Troquei fraldas quando a doença avançou tanto que ela não conseguia mais ir sozinha ao banheiro. Os filhos mandavam dinheiro, mas nunca voltaram. 2 anos. Eu cuidei de Dona Helena por 2 anos. E no dia 12 de agosto de 2010, ela morreu nos meus braços. Foi de manhã cedo. A luz do sol começava a entrar pela janela. Ela abriu os olhos, me olhou e sussurrou: "Obrigada, minha filha." E se foi. Chorei tanto que pensei que ia ficar sem ar. Chorei pela mulher que me ensinou mais do que minha própria mãe conseguiu. Chorei pela única pessoa que tinha me tratado como gente. Chorei porque ela se foi, e eu ia ficar sozinha de novo. Uma semana depois, o advogado me ligou. Eu quase não atendi. O número era desconhecido, e eu estava sem cabeça para falar com ninguém. Mas algo me fez atender. Alô? Mariluce Ferreira da Silva? A voz era masculina, formal, de alguém que estava lendo um roteiro. Sim, sou eu. Sou o Dr. Rivaldo Carvalho, advogado da família Monteiro. Preciso que a senhora compareça ao meu escritório amanhã às 10 da manhã. É sobre o testamento de Dona Helena. Testamento? Fiquei confusa. Eu era empregada. Por que eu precisava ir na leitura do testamento? Mas fui. O escritório era no centro, num prédio antigo com elevador de grade. Subi até o 3º andar, o coração batendo cada vez mais rápido. Os filhos de Dona Helena já estavam lá. Me olharam com surpresa e um certo desconforto, como se eu fosse uma intrusa. Dr. Rivaldo era um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, óculos de armação dourada. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e me indicou uma cadeira. Vamos começar. Ele abriu uma pasta e começou a ler. A voz dele era monótona, profissional, lendo cláusula após cláusula sobre doações, divisões de bens, instruções funerárias. E então ele leu a parte que mudou minha vida. Deixo para Mariluce Ferreira da Silva, minha filha de coração, o imóvel situado na rua 15 de novembro, número 147, centro de Caruaru, incluindo o ponto comercial térreo e o apartamento superior. Meu corpo ficou rígido. Eu devia ter ouvido errado. Tinha que ter ouvido errado. Dr. Rivaldo continuou sem parar. Deixo também a quantia de R$320 mil, depositada na conta poupança do Banco do Brasil, agência 1542, conta número 8Z73564. A sala começou a rodar. Senti a cabeça leve, o estômago embrulhando. A voz do advogado ficou distante, abafada, como se eu estivesse debaixo d'água. E então, tudo ficou preto. Quando acordei, estava deitada no sofá do escritório. Doutor. Rivaldo estava ao meu lado, segurando um copo d'água. Os filhos de Dona Helena me olhavam com uma mistura de choque e raiva. Isso é um absurdo! Um deles explodiu. Ela era empregada. Nossa mãe não estava bem da cabeça quando fez isso. Dr. Rivaldo se virou para ele e sua voz saiu dura como aço.
O testamento foi feito em 2009, quando Dona Helena estava em plena capacidade mental. Foi registrado em cartório, assinado por 3 testemunhas. É perfeitamente válido. Eles tentaram contestar. Contrataram advogados. Entraram com processo. Perderam. 6 meses depois, eu tinha na mão a escritura da casa e o comprovante da transferência do dinheiro. Aos 26 anos, a menina pobre do Morro da Conceição tinha se tornado proprietária de uma casa de 2 andares no centro da cidade e tinha mais dinheiro no banco do que eu jamais imaginei ter na vida inteira. Eu deveria ter ficado esperta. Deveria ter protegido tudo isso com unhas e dentes. Mas eu era burra. Burra de um jeito que só quem nunca teve nada consegue ser. Burra de coração. Se você está ouvindo essa história agora, de onde quer que você esteja, espero que esteja confortável. Espero que tenha parado tudo o que estava fazendo para ouvir, porque o que vou contar agora é importante. Não só para mim, mas para você também. Porque talvez, só talvez, você esteja vivendo algo parecido. Talvez você esteja sendo humilhada na sua própria casa. Talvez você esteja sustentando gente que te trata como lixo. Talvez você tenha esquecido que tem valor. Se for o caso, fica comigo até o final. Porque essa história não terminou com eu caída no chão, sangrando, humilhada na frente de 30 pessoas. Essa história terminou comigo de pé, dona de tudo, livre. Mas antes de chegar lá, eu precisei passar por 14 anos de inferno. E tudo começou quando eu conheci Erivaldo. Se você está gostando dessa história, se inscreve no canal, deixa um like. E me conta aqui nos comentários, que horas você está me ouvindo e de que cidade você é? Quero saber quem está comigo nessa jornada, porque a gente não está sozinha. Nunca está. Conheci Erivaldo 3 meses depois da morte de Dona Helena. Eu ainda estava em luto. Ainda acordava de madrugada, achando que precisava dar remédio para ela. Ainda esperava ouvir a voz dela me chamando do quarto. A casa estava silenciosa demais. Grande demais para uma pessoa só. Eu andava pelos cômodos vazios e sentia o peso da solidão esmagando meu peito. Foi num sábado de tarde que eu entrei na loja de móveis na rua 7 de Setembro. Precisava trocar o colchão do meu quarto. O antigo tinha ficado velho. As molas furavam o lençol. Mas a verdade é que eu também queria sair de casa, ver gente, sentir que o mundo continuava girando lá fora. A loja estava quase vazia. Um ventilador girava preguiçosamente no teto, espalhando o ar quente de novembro. Eu estava olhando os colchões quando ouvi a voz. "Boa tarde, princesa." Virei. E lá estava ele. Erivaldo tinha uns 32 anos. Alto, ombros largos, cabelo preto engomado para trás com gel. Vestia uma camisa social azul claro, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, calça jeans escura, sapato social brilhando. Um sorriso largo, dentes brancos, olhos escuros que me olhavam de um jeito que fazia meu estômago revirar, mas não do jeito ruim. Ninguém nunca tinha me chamado de princesa antes. "Boa tarde." Minha voz saiu baixa, tímida. Senti meu rosto esquentar. Ele se aproximou com passos confiantes, as mãos nos bolsos, aquele sorriso não saindo do rosto. "Procurando alguma coisa específica? Posso ajudar." "Um colchão." Apontei para os que estavam expostos. "Preciso trocar o meu." Ele assentiu, sério, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. "Entendo. Colchão é investimento, viu? A gente passa 1/3 da vida dormindo." "Tem que ser bom." Começou a me mostrar os modelos, falando sobre densidade de espuma, sustentação lombar, tecidos antialérgicos. Eu mal prestava atenção nas palavras. Estava prestando atenção nele, no jeito que gesticulava quando falava, no perfume que usava, amadeirado, forte, mas não exagerado. Na forma como me olhava, como se eu fosse a única pessoa no mundo naquele momento. "E você mora sozinha?" A pergunta veio casual, enquanto ele batia a mão num colchão ortopédico. Hesitei. "Moro." "A casa ou apartamento?" "Casa." Ele ergueu as sobrancelhas impressionado.
Sua própria casa? Com essa idade? Senti um misto de orgulho e desconforto. Herdei de uma senhora que eu cuidava. Sério? Ele parou de fingir interesse nos colchões e me olhou de verdade. Que história bonita. Ela devia gostar muito de você. Gostava? Senti a garganta apertar. Ainda doía falar sobre Dona Helena. Ele percebeu. Sua expressão ficou mais suave, genuína. Desculpa, não queria te deixar triste. Tudo bem, forcei um sorriso. Faz pouco tempo ainda, tá difícil. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele coçou a nuca, parecendo pensar em algo, e então disse: Olha, que tal a gente marcar de tomar um café um dia desses? Não precisa ser nada demais. Só um café, uma conversa. Você parece que precisa de companhia. Meu coração disparou. Nenhum homem nunca tinha me chamado para sair antes. Eu tinha 27 anos e nunca tinha tido um namorado sério. Alguns flertes bobos na adolescência, alguns olhares na rua, mas nada que tivesse dado em alguma coisa. E ali estava Erivaldo, bonito, charmoso, me chamando de princesa, querendo tomar café comigo. Eu aceito. O sorriso dele ficou ainda maior. Ótimo. Me passa seu número. Saí da loja com um colchão novo sendo agendado para entrega e o número de Erivaldo salvo no meu celular. E pela primeira vez em meses, senti algo além de tristeza e solidão. Senti esperança. Os primeiros meses foram um sonho. Erivaldo me ligava todos os dias. Conversávamos por horas. Ele me contava sobre a infância difícil no bairro do Alto do Moura, sobre como o pai tinha morrido cedo e a mãe tinha criado ele e os irmãos sozinha. Me contava sobre os sonhos dele, abrir o próprio negócio um dia, ter uma família, construir alguma coisa. Me fazia rir, me fazia sentir especial. Nosso primeiro encontro foi numa lanchonete do centro. Ele chegou antes de mim, já tinha pedido um suco para mim, de goiaba, porque eu tinha comentado que era meu favorito. Lembrou. Esse pequeno detalhe me derreteu. Conversamos por 3 horas. Ele segurou minha mão por cima da mesa. A palma da mão dele era quente, calejada. Quando me levou em casa, deu um beijo na minha testa. Você é especial, Mariluce. Vou cuidar bem de você. Eu acreditei. Depois de 2 meses namorando, ele começou a falar sobre casamento. Mariluce, eu te amo. Quero passar o resto da vida com você. Disse isso numa noite de sexta-feira, sentados na praça em frente à catedral. A praça estava iluminada, casais passeavam, crianças corriam. Tudo parecia perfeito. Você tem certeza? Minha voz saiu insegura. A gente se conhece faz pouco tempo. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, me obrigando a olhar nos olhos dele. Quando você sabe, você sabe. Eu sei que você é a mulher da minha vida. Meu coração explodiu. Ninguém nunca tinha dito algo assim para mim. Ninguém nunca tinha me feito sentir tão amada, tão desejada, tão importante. Eu também te amo. Casamos em março de 2011. Uma cerimônia simples no cartório, só com algumas testemunhas. Minha mãe estava lá, chorando de felicidade. Os pais dele também, seu Zé Amaro e Dona Carminha. Ela usava um vestido florido apertado demais, o cabelo tingido de loiro num tom artificial. Ele vestia terno marrom que cheirava a naftalina. Os 2 me cumprimentaram com frieza, como se eu não fosse boa o suficiente para o filho deles. Mas eu nem liguei. Estava feliz demais. Erivaldo se mudou para minha casa, a casa que Dona Helena me deixou. E logo na primeira semana, ele fez a primeira pergunta que deveria ter me alertado. Mariluce, os documentos da casa estão em nome de quem? Estava na cozinha fazendo café. Me virei surpresa com a pergunta. Meu, por quê? Ele deu de ombros, casual, mexendo no celular. Só curiosidade. A gente é casado agora. Pensei que fosse botar meu nome também. Algo me incomodou, mas afastei o pensamento. Ele era meu marido. Era natural querer saber sobre essas coisas, não era? A casa foi herança de antes do casamento. Acho que fica no meu nome mesmo. Ele não insistiu, mas vi a mandíbula dele tensionar por um segundo, os olhos escurecendo.
Passou rápido, tão rápido que pensei ter imaginado. Uma semana depois, ele veio com a bomba. Mariluce, preciso te pedir uma coisa. Estávamos deitados na cama. Eu estava lendo um livro, ele mexia no celular. Fechei o livro e olhei para ele. O que é? Ele desligou o celular, se virou para mim e fez uma expressão de preocupação. É sobre meus pais. O que tem? A casa deles está com problema no telhado. Choveu semana passada e encheu tudo. Eles não têm condição de reformar agora. Fez uma pausa, me olhando com aqueles olhos suplicantes. Será que eles podiam ficar aqui por uns meses? Só até resolver a situação deles. Meu primeiro instinto foi dizer não. A casa era grande, mas era minha. Meu espaço, meu refúgio. A ideia de dividir com duas pessoas que mal me conheciam, que me olhavam com desconfiança, me deixava desconfortável. Mas então olhei para o rosto dele, para aquela expressão de preocupação sincera. Ele estava pedindo ajuda para os pais. Como eu poderia negar? Por quanto tempo? 2, 3 meses no máximo, só até reformar o telhado. Tá bom, suspirei. Mas só por uns meses, tá? Ele me beijou, grato, sorrindo. Obrigado, amor. Você não vai se arrepender. Mas eu me arrependi. Deus, como eu me arrependi. Seu Zé Amaro e Dona Carminha se mudaram numa quinta-feira de abril. Chegaram com malas velhas, caixas de papelão amarradas com corda, sacolas de plástico cheias de roupas. Erivaldo ajudou a carregar tudo para o quarto de hóspedes no segundo andar. Eu preparei almoço, fiz galinha à cabidela, arroz, feijão, farofa. Arrumei a mesa com capricho, coloquei flores no centro, guardanapos dobrados. Nos sentamos para comer. Servi os pratos. Esperei algum agradecimento, algum reconhecimento. Dona Carminha olhou para o prato, franziu o nariz e disse: Essa galinha tá meio seca, não tá? Gelei. A colher parou no ar, a meio caminho da boca. Erivaldo riu como se fosse piada. Mãe, para de implicância. Ela deu de ombros. Só falei a verdade, em casa eu faço melhor. Seu Zé Amaro mastigava ruidosamente, a boca aberta, pedaços de comida visíveis. Ele arrotou alto e disse: Cadê a pinga? Não tem, respondi, a voz saindo mais fria do que pretendia. Ele me olhou, surpreso, como se eu tivesse dito um absurdo. Como não tem? Casa sem pinga não é casa. Eu não bebo, não costumo comprar. Ele bufou, irritado. Erivaldo, sua mulher é chata, viu? Esperei Erivaldo me defender. Esperei que ele dissesse alguma coisa, que pedisse respeito, que colocasse o pai no lugar. Ele apenas deu uma risadinha sem graça e continuou comendo. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Erivaldo, eu disse: Seu pai foi grosso comigo hoje. Ele estava quase dormindo. Abriu um olho, sonolento. Ah, é o jeito dele. Não liga, não. Mas, Mariluce, para de frescura. Eles são meus pais. Você tem que respeitar. Respeitar. Como se eu é que estivesse sendo desrespeitosa. Virei de costas e fingi dormir. Mas fiquei acordada por horas, olhando para o teto, sentindo um peso no peito que não conseguia explicar. Os meses viraram 1 ano. E seu Zé Amaro e Dona Carminha continuavam lá. Toda vez que eu tocava no assunto, Erivaldo tinha uma desculpa. A reforma tá atrasada. Eles não têm dinheiro agora. Mais 1 mês só, Mariluce, não custa nada. E eu, idiota que era, acreditava. Em 2012, Erivaldo largou o emprego. Cheguei em casa numa terça-feira e o encontrei sentado no sofá, assistindo televisão no meio da tarde. Não foi trabalhar hoje? Perguntei, largando as compras na cozinha. Pedi demissão. Voltei para a sala, achando que tinha ouvido errado. Como assim? Ele desligou a televisão e me olhou com aquela expressão calma, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Larguei o emprego. Não faz sentido trabalhar quando a gente tem o ponto comercial embaixo rendendo aluguel. Senti o sangue gelar. Erivaldo, o aluguel do ponto é de R$ 2.500 por mês. Não dá para sustentar uma casa com isso. Dá sim, e tem o dinheiro que você tem guardado.
Aquele dinheiro é poupança, não é para gastar. Ele se levantou, irritado, a voz subindo. Poupança para quê, Mariluce? Para ficar lá parada rendendo uma merreca? A gente tem que usar esse dinheiro para viver. A gente tem que usar esse dinheiro com inteligência. Rebati, sentindo a raiva crescer. Você não pode simplesmente largar o emprego sem planejar nada. Ele deu um passo na minha direção, alto, intimidador. Eu sou o homem dessa casa, eu decido o que eu faço. Mas, assunto encerrado. Saiu batendo a porta. Ouvi o carro roncar e sair em alta velocidade. Fiquei ali, parada no meio da sala, tremendo de raiva e medo. E quando olhei para o lado, vi Dona Carminha na porta da cozinha, me observando com um sorriso de canto de boca. Um sorriso de vitória. Ela não disse nada. Não precisava. A mensagem estava clara. Você não manda nada aqui. Os anos que se seguiram foram uma descida lenta para o inferno. Erivaldo não procurou outro emprego. Passava os dias no bar da esquina, jogando sinuca com os amigos, bebendo cerveja. Voltava para casa de noite, cheirando a cigarro e álcool, reclamando de tudo. A comida tá ruim. A casa tá suja. Você engordou. E eu aguentava calada, porque ele era meu marido e eu tinha prometido na frente de Deus que ia ficar ao lado dele na alegria e na tristeza. Dona Carminha foi ficando cada vez mais agressiva. Ela tinha tomado posse da casa como se fosse dela. Comandava tudo. Decidia o cardápio. Mudava os móveis de lugar. Mexia nas minhas coisas. E me tratava como empregada. Mariluce, lava essa roupa direito, tá fedendo. Mariluce, essa comida tá sem sal. Você não sabe temperar, não? Mariluce, limpa esse banheiro, tá nojento. Eu era a dona da casa, mas vivia como serviçal. Seu Zé Amaro bebia a cachaça que eu comprava, porque depois da primeira reclamação dele, comecei a comprar para evitar conflito. Ele bebia, ficava alto e soltava os piores comentários. Mulher feia tem que ser submissa, pelo menos. Erivaldo tinha que arranjar uma amante bonita. Essa aí não presta nem para fazer filho. E Erivaldo ria, ou fingia que não ouvia. Ou, pior, concordava. Tentei reclamar, tentei impor limites, tentei fazer valer minha voz. Numa noite de 2013, depois de Dona Carminha ter gritado comigo na frente de visitas porque eu tinha queimado o bolo, eu esperei todo mundo ir embora e fui falar com Erivaldo. A gente precisa conversar. Ele estava deitado na cama mexendo no celular. Nem levantou os olhos. Sobre o quê? Sobre sua mãe. Ela me desrespeitou de novo hoje. E daí? Como assim e daí? Senti a voz tremer de indignação. Ela me humilhou na frente de todo mundo. Essa é a minha casa, Erivaldo. Eu não mereço ser tratada assim. Ele finalmente olhou para mim. Mas não foi o olhar que eu esperava. Não foi compreensão. Não foi apoio. Foi desprezo. Para de frescura, Mariluce. Eles são meus pais. Você tem que respeitar. Se você não aguenta conviver com a minha família, problema seu. As palavras me atingiram como socos. Senti os olhos arderem, a garganta apertar. Mas você é meu marido. Você deveria me defender. Ele deu uma risada curta, sem humor. Defender você de quê? De uma bronca? Cresce, Mariluce. Saí do quarto. Tranquei a porta do banheiro. Sentei no chão frio e chorei até não ter mais lágrimas. E naquela noite, algo dentro de mim começou a morrer. A esperança. Em 2013, Erivaldo veio com uma proposta. Estávamos na sala. Ele estava animado, os olhos brilhando daquele jeito que eu já não via há tempos. Sentou ao meu lado no sofá, segurou minha mão e disse: Mariluce, tenho uma oportunidade de negócio incrível. Meu estômago se apertou. Já sabia que não ia gostar do que vinha a seguir. Que tipo de oportunidade? Um amigo meu conhece um cara que trabalha com investimentos. Diz que dá para triplicar o dinheiro em 6 meses. Ele falava rápido, empolgado, gesticulando com as mãos. A gente põe R$50 mil e em 6 meses recebe 150. É garantido.
Garantido? Repeti a palavra incrédula. Erivaldo, isso não existe. Ninguém triplica dinheiro em 6 meses de forma legal. A empolgação no rosto dele morreu. A mandíbula tensionou. Você não confia em mim? Não é isso. Então é o quê? Ele soltou minha mão bruscamente, se levantando. Eu trago uma oportunidade para a gente melhorar de vida e você já fica com essa desconfiança? Eu só acho arriscado. Arriscado é ficar parado, Mariluce. Ele andava de um lado para o outro, irritado. A gente tem dinheiro parado no banco rendendo migalha. Eu estou tentando fazer a gente crescer. Olhei para ele, para aquele homem que jurou me amar, me proteger, cuidar de mim, e vi um estranho. 50 mil reais é muito dinheiro, Erivaldo. E é meu dinheiro também, ele gritou. A gente é casado. O que é seu é meu. Não funciona assim. Ele deu um soco na parede. O barulho ecoou pela casa. Eu pulei, assustada. Da porta da cozinha, ouvi a voz de Dona Carminha. Dá logo o dinheiro para o menino, Mariluce. Deixa de ser egoísta. Erivaldo respirava pesado, os punhos cerrados, me encarando com raiva. E naquele momento, tive medo. Medo de verdade. Tá bom. A voz saiu baixa, derrotada. Eu dou o dinheiro. O sorriso dele voltou imediatamente. Veio até mim, me abraçou, beijou minha testa. Sabia que você ia entender. Você vai ver, amor. A gente vai ficar rico. 6 meses depois, o dinheiro tinha sumido. O amigo do cara que trabalhava com investimentos desapareceu. Mudou de cidade, trocou de número. 50 mil reais evaporaram no ar. Quando confrontei Erivaldo, ele apenas deu de ombros. Acontece, é o risco dos negócios. 50 mil reais, Erivaldo, gritei pela primeira vez em anos. 50 mil! Abaixa a voz, meus pais estão tentando dormir. E saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Chorei a noite inteira, sozinha, no escuro. Em 2015, as coisas pioraram. Dona Carminha tinha começado a bater nela. Não fisicamente. Pelo menos não no começo. Era psicológico. Calculado. Cruel. Você está gorda, Mariluce. Erivaldo deve ter vergonha de sair com você. Essa roupa está horrível. Parece uma mendiga. Você não sabe fazer nada direito. Não sei como Erivaldo aguenta. Eu tentava ignorar. Tentava fingir que não me atingia. Mas cada palavra era uma navalhada. Cada comentário me fazia encolher um pouco mais. Numa tarde de quinta-feira, eu estava lavando louça. Dona Carminha entrou na cozinha, pegou um copo d'água e disse casualmente: Sabe, Mariluce, se eu fosse você, agradecia todo dia que Erivaldo ainda está com você. Homem bonito desse podia arranjar mulher muito melhor. Algo dentro de mim estourou. Larguei a esponja na pia, me virei para ela e disse, a voz tremendo mas firme: Com todo o respeito, Dona Carminha, mas eu não aguento mais essas ofensas. Eu sou dona dessa casa. Eu sustento você, seu marido e seu filho. E eu mereço respeito. Por um segundo, ela ficou em silêncio. Os olhos se arregalaram, surpresa com minha reação. E então, ela deu um passo à frente e me deu um tapa na cara. O barulho ecoou pela cozinha. Senti a pele arder, o gosto de sangue na boca, onde mordia a língua sem querer. Fiquei paralisada. Minha mão foi automaticamente para o rosto, tocando onde ela tinha me batido. Não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Dona Carminha me encarava com desprezo absoluto. Nunca mais levanta a voz para mim, ouviu? Você não é nada. Não passa de uma empregadinha com sorte. Saiu da cozinha. E eu fiquei ali, parada, com a mão no rosto, lágrimas escorrendo. Quando Erivaldo chegou em casa naquela noite, contei o que tinha acontecido. Mostrei a marca vermelha ainda visível no meu rosto. Ele olhou, suspirou e disse: O que você falou para ela ficar assim? O que eu falei? Minha voz saiu alta, incrédula. Ela me bateu, Erivaldo. Sua mãe me agrediu. Você deve ter provocado. Eu pedi respeito. Só isso. Ele passou por mim, pegou uma cerveja na geladeira e disse, sem me olhar:
Para de fazer drama, Mariluce. Foi só um tapinha. Naquela noite, entendi que estava completamente sozinha naquela casa. Sozinha no meu casamento. Sozinha na minha vida. E a cada dia que passava, eu ia morrendo um pouco mais por dentro. 2017 foi o ano em que descobri a traição. Erivaldo tinha ficado cada vez mais distante. Chegava tarde, saía cedo, vivia grudado no celular, sorrindo para a tela, digitando mensagens com urgência. Quando eu perguntava com quem estava falando, ele simplesmente dizia "amigos" e trancava o celular. Numa manhã de sábado, ele tomou banho, se arrumou com capricho, gel no cabelo, perfume bom, roupa nova, e disse que ia encontrar uns amigos para jogar bola. Algo me disse para não acreditar. Esperei ele sair. Peguei minha bolsa e fui atrás dele. Segui o carro dele até um motel na saída da cidade. Vi ele estacionar. Vi uma mulher descer de outro carro, jovem, loira, usando um vestido vermelho justo. Vi ele abraçar ela, beijar ela e entrarem juntos no motel. Fiquei sentada no meu carro por 1 hora, apenas olhando, sentindo meu mundo desabar de novo. Quando voltei para casa, Dona Carminha estava na sala. Olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso de quem já sabia de tudo. Descobriu, né? Não respondi. Fui direto para o quarto. Erivaldo chegou às 6 da tarde. Entrou no quarto assobiando, de bom humor. Eu estava sentada na cama. Olhei para ele e disse: "Quem é ela?" Ele parou. A expressão de bom humor morreu. "Do que você está falando?" "A loira do vestido vermelho, do motel." Silêncio. Ele fechou a porta. Trancou. E quando se virou para mim, o rosto estava completamente frio. "Você me seguiu?" "Responde a pergunta. Quem é ela?" Ele deu de ombros como se fosse algo sem importância. "Uma amiga." "Amiga?" Senti a voz tremer. "Você tá me traindo, Erivaldo." "E daí?" As 2 palavras caíram como bombas. Peguei o cobertor, tentando me segurar em algo sólido enquanto meu mundo desmoronava. "E daí?" Repeti, incrédula. "Como você pode dizer 'e daí'?" Ele se aproximou. Parou na minha frente, me olhando de cima, intimidador. "Você é feia, Mariluce. Devia agradecer que eu ainda moro aqui, que eu ainda finjo que você me interessa. Tem mulher muito melhor querendo ficar comigo." Cada palavra era uma facada. Eu sou sua esposa." Ele riu. Uma risada cruel, sem humor. "Esposa? Você é minha empregada. Mora na minha casa, faz minha comida, cuida dos meus pais. É isso que você é." "Essa casa é minha." Levantei da cama, gritando. "Minha! Você não tem nada." Foi rápido. Ele me empurrou. Minhas costas bateram na parede com força. A dor foi imediata. Ele colocou o rosto perto do meu, a voz saindo baixa, perigosa. "Você não tem nada sem mim. Nunca esqueça disso." Saiu do quarto batendo a porta. Deslizei pela parede até sentar no chão. Abracei meus joelhos e chorei. Chorei até não ter mais força. E pela primeira vez pensei em desistir. De tudo. 2019 quase foi meu fim. Erivaldo tinha descoberto que não podia vender a casa. Foi ao cartório, tentou fazer a venda sem meu consentimento e descobriu que tudo estava no meu nome. Voltou para casa como um touro enfurecido, entrou quebrando tudo que via pela frente. Jogou a televisão no chão, chutou as cadeiras, quebrou os pratos. "Você me enganou. Você me fez pensar que essa casa era nossa." Eu estava encurralada na cozinha, tremendo, as mãos tapando os ouvidos. "Eu nunca disse que era sua. Nunca!" Ele avançou. Segurou meu braço com força, as unhas cravando na pele. "Você é uma cobra, uma interesseira. Casou comigo só para não ficar sozinha e agora quer ficar com tudo." "Me solta!" Seu Zé Amaro apareceu na porta. Mas não para me defender. Para rir. Essa aí sempre foi esperta. Fingiu que era bobinha, mas é uma aproveitadora. Dona Carminha veio atrás. "Mulher sem vergonha. Devia ter devolvido tudo para os filhos verdadeiros de Dona Helena. Você não merecia essa herança." Erivaldo me soltou com um empurrão.
Saiu de casa acelerando o carro, os pneus cantando no asfalto. Fiquei ali, no meio da sala destruída, cercada de cacos de vidro, cercada de pessoas que me odiavam, e pensei: eu vou morrer aqui. Vou morrer nessa casa que deveria ser minha liberdade, mas virou minha prisão. 2021 foi o ano que quase me quebrou completamente. Tínhamos visitas. Um casal de primos de Erivaldo tinha vindo almoçar. Eu preparei a comida, arrumei a mesa, servi todo mundo. Seu Zé Amaro, já no terceiro copo de cachaça, estava falando alto, contando histórias, fazendo todo mundo rir. Fui servir mais café. Quando passei perto dele, esbarrei sem querer no braço dele. Ele derramou um pouco de cachaça na camisa. Ele se levantou, furioso, e gritou na frente de todo mundo: "Sai da frente, sua porca!" A sala ficou em silêncio absoluto. Senti meu rosto queimar de humilhação. As visitas olhavam para os pratos, constrangidas. Dona Carminha ria baixinho. Erivaldo continuava comendo, como se nada tivesse acontecido. Deixei a garrafa de café na mesa. Fui para o banheiro. Tranquei a porta. E chorei. Chorei até não aguentar mais ficar de pé. Quando saí, as visitas já tinham ido embora. A casa estava em silêncio. Fui para o meu quarto, deitei na cama e fiquei olhando para o teto, pensando: quantos anos mais eu vou aguentar isso? Quantos anos mais eu vou viver assim? Não tinha resposta, só tinha dor. 14 anos. 14 anos sendo escrava na casa que eu herdei. 14 anos sustentando 3 pessoas que me odiavam. 14 anos ouvindo que eu era feia, gorda, burra, incompetente. 14 anos apanhando. Não sempre com as mãos, mas sempre com palavras. Eu tinha virado uma sombra de quem eu era. Não sorria mais. Não tinha amigos. Não tinha vida. Acordava, limpava, cozinhava, aguentava a humilhação e ia dormir. E recomeçava no dia seguinte. Minha mãe tinha falecido em 2020. Morreu sem ver a filha feliz, sem saber o inferno que eu vivia. Eu escondi tudo dela. Fingi que estava bem. Fingi que meu casamento era bom. E agora ela se foi. E eu estava mais sozinha do que nunca. Até que em março de 2025, algo mudou. Fui ao médico fazer exames de rotina. Doutor Augusto, meu médico há anos, estava com o rosto preocupado quando me chamou para a sala dele. Dona Mariluce, senta aqui. Ele apontou para a cadeira na frente da mesa dele. Sentei, o coração já acelerado. Aconteceu alguma coisa? Ele colocou os óculos, olhou para os exames na tela do computador e suspirou. Sua pressão está muito alta, altíssima na verdade. Está em 18/12. E pelos exames de sangue, a senhora está com estresse severo. Os níveis de cortisol estão fora do normal. Esperei, tensa. Ele tirou os óculos, me olhou sério e disse: Mariluce, se a senhora continuar assim, vai ter um derrame antes dos 45 anos. Estou falando sério. Seu corpo está pedindo socorro. As palavras me atingiram como um trem em alta velocidade. Eu não sabia que estava tão ruim assim. Está. E muito. Ele se inclinou para a frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. O que está acontecendo na sua vida? Algo está te deixando doente e precisa parar. Abri a boca. Fechei. Não consegui falar. Como eu explicaria que estava morrendo aos poucos, dentro da minha própria casa, nas mãos de gente que deveria me amar? Eu vou tentar resolver. Ele me deu receitas de remédios para a pressão. Me deu encaminhamento para psicólogo. Me fez prometer que eu ia cuidar de mim. Saí do consultório em estado de choque. Sentei no carro, olhei para o volante. E finalmente, depois de anos, tive uma clareza absoluta. Eu ia morrer. Literalmente morrer. Cuidando de gente que me tratava como lixo. Na minha casa. Com meu dinheiro. Dona Helena não me deixou aquela herança para eu viver assim. Ela me deixou para eu ser livre. Para eu ter dignidade. E eu tinha jogado tudo fora por um homem que nunca me amou. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando, planejando,
decidindo, e quando o sol nasceu, eu já sabia o que ia fazer. Na manhã seguinte, liguei para um advogado. Dr. Rivaldo Carvalho, o mesmo advogado que tinha feito a leitura do testamento de Dona Helena 15 anos atrás, me recebeu com um sorriso gentil e um aperto de mão firme. Mariluce, quanto tempo? Ele apontou para a cadeira. Senta. Me conta o que te traz aqui. Sentei. Respirei fundo. E despejei tudo. Contei sobre Erivaldo, sobre os pais dele, sobre as humilhações, as agressões, o dinheiro perdido, a traição, os 14 anos de inferno. Minha voz tremeu algumas vezes. Chorei em outras, mas contei tudo. Dr. Rivaldo me ouviu em silêncio, fazendo anotações, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou com o lenço e disse: Mariluce, vou ser direto com você. Esse homem está cometendo violência psicológica, abuso financeiro e os pais dele também. Isso é crime. Senti um aperto no peito. Eu sei, mas eu não sei como sair disso. Eles moram na minha casa. Se eu pedir divórcio, vão tornar minha vida um inferno pior ainda. Ele se inclinou para frente, os olhos firmes nos meus. A casa é sua, completamente sua. Foi herança anterior ao casamento. Erivaldo não tem direito legal a absolutamente nada dela. Você entende isso? Entendo, mas... E mais? Ele me interrompeu. Com as provas certas, a gente consegue uma medida protetiva. A gente expulsa ele e os pais dele da casa. Legalmente, com proteção judicial. Meu coração disparou. Provas? Preciso de evidências das agressões. Gravações, mensagens, testemunhas. Quanto mais você tiver, mais forte fica o caso. Saí do escritório de Dr. Rivaldo com uma missão clara: juntar provas. Comprei um celular novo no mesmo dia. Um aparelho simples, barato, que Erivaldo nunca veria. Guardei escondido dentro da gaveta de roupas íntimas, o único lugar que ele nunca mexia. Comecei a gravar tudo. Gravei Dona Carminha me xingando na cozinha. Essa comida tá horrível, Mariluce. Você não presta nem para cozinhar. Gravei seu Zé Amaro me chamando de inútil quando pedi para ele pegar a própria cerveja na geladeira. Gravei Erivaldo gritando comigo no quarto porque eu tinha questionado para onde tinha ido o dinheiro do aluguel do ponto comercial, dinheiro que ele tinha pegado sem me avisar. Você não tem que questionar nada, eu faço o que eu quero com o dinheiro dessa casa. Mas o dinheiro é meu, Erivaldo. É meu também, a gente é casado. Cada gravação era uma prova. Cada xingamento, cada ameaça, cada humilhação ficava registrada naquele celular. Em junho, levei tudo para Dr. Rivaldo. Ele ouviu os áudios em silêncio, o rosto ficando cada vez mais tenso. Quando terminou, balançou a cabeça, revoltado. Isso é mais do que suficiente, Mariluce. Vou entrar com o pedido de divórcio em segredo de justiça. E vou pedir medida protetiva preventiva. Quando você quiser acionar, está pronta. Quanto tempo leva? Uns 3 meses para a juíza analisar. Mas com essas provas, tenho certeza que ela vai conceder. Saí do escritório com uma sensação estranha no peito. Não era alívio. Ainda não. Era algo parecido com esperança. Pequena, frágil, mas presente. Pela primeira vez em anos, senti que talvez, só talvez, eu pudesse sair daquilo viva. Setembro de 2025. Dr. Rivaldo me ligou. Mariluce, a juíza analisou o caso. Concedeu a medida protetiva preventiva. Está tudo pronto. Você só precisa decidir quando quer acionar. Senti as pernas bambearem. Sentei na cama, a mão tremendo segurando o celular. E aí o que acontece? Você aciona e em 24 horas a polícia vai na sua casa com a ordem judicial. Erivaldo e os pais dele têm que sair imediatamente. Se resistirem, são presos por descumprimento de ordem judicial. E se eles quebrarem tudo antes de sair? Tira fotos, registra boletim de ocorrência e processa por dano ao patrimônio. Mas Mariluce, escuta, você não pode ter medo. Você tem a lei do seu lado.
Você tem a verdade do seu lado. Eles é que estão errados. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cama por 1 hora, apenas pensando. Eu tinha passado 14 anos com medo. Medo de ficar sozinha. Medo de não conseguir sobreviver sem Erivaldo. Medo de ser abandonada de novo. Mas agora, olhando em volta, percebi. Eu já estava sozinha. E estava morrendo. Então, o que eu tinha a perder? Novembro de 2025. Fui ao cartório e peguei a segunda via da escritura da casa. O documento que provava, preto no branco, que eu era a única proprietária de tudo. Guardei na minha bolsa, junto com as cópias da medida protetiva, do pedido de divórcio, das contas de luz e água, todas no meu nome. E esperei. Esperei pelo momento certo, pelo momento perfeito, porque eu não ia simplesmente expulsá-los. Não ia fazer isso em qualquer dia qualquer. Eu ia fazer na frente de todo mundo, na frente da família inteira dele. No momento em que eles se sentissem mais seguros, mais poderosos, mais donos da situação. Eu ia virar o jogo quando ninguém esperasse. Dezembro chegou, e com ele os preparativos para o Réveillon. Erivaldo decidiu fazer a festa de virada de ano na casa dele, como ele chamava. Convidou 30 pessoas da família, primos, tios, sobrinhos. Todo mundo. E claro, eu ia pagar tudo. Comida, bebida, decoração. Quando ele me deu a lista de compras, olhei para aquilo e pensei, perfeito. Gastei quase R$ 2.000. Comprei picanha, linguiça, carvão para a churrasqueira. Comprei cerveja, refrigerante, uísque barato. Comprei petiscos, salgadinhos, frutas. Enchi 3 carrinhos de supermercado. Dona Carminha fiscalizou tudo como sempre. Não esquece da pinga do Zé Amaro. Compra a tatuzinho, que é a que ele gosta. Comprei tudo que ela mandou. E quando cheguei em casa com as compras, olhei para aquela comida toda, para aquela bebida toda, e sorri. Ia ser a última vez que eu fazia aquilo. A última vez que eu era tratada como empregada na minha própria casa. Porque quando o relógio batesse 00:30, tudo ia mudar. Os dias passaram devagar. Cada minuto parecia 1 hora. Mas eu me mantive firme, calma, controlada. Na noite de 30 de dezembro, Erivaldo chegou em casa com sacos de roupa nova. Comprei roupa para todo mundo para amanhã. Vai ficar bonito. Nem perguntou se eu queria roupa nova. Nem ofereceu. Apenas comprou para ele e para os pais dele. Eu apenas assenti. Tá bom. Ele me olhou, surpreso com a falta de reação. Esperava que eu reclamasse, que brigasse. Mas eu não disse nada. E isso o deixou desconfortável. Eu vi no olhar dele. Naquela noite, deitada na cama, olhei para Erivaldo dormindo ao meu lado. Roncando alto, bêbado de novo, fedendo a cigarro e álcool. E pensei, amanhã acaba. 31 de dezembro de 2025. Acordei às 6 da manhã. Tomei banho, me vesti com calma. Escolhi um vestido azul marinho simples, mas bonito. Passei batom. Penteei o cabelo com cuidado. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher diferente. Não era mais aquela Marilúcia encolhida, assustada, derrotada. Era uma mulher que estava prestes a recuperar sua vida. Passei o dia cozinhando. Fiz arroz, farofa, vinagrete. Preparei as carnes para a churrasqueira. Fiz sobremesa. Arrumei a mesa com capricho. Toalha bonita, guardanapos de papel coloridos, flores no centro. As primeiras visitas começaram a chegar às 7 da noite. Cumprimentei todo mundo educadamente. Servi bebida. Sorri quando necessário. Erivaldo estava radiante, comandando a churrasqueira, contando piada, sendo o centro das atenções. O dono da festa, o dono da casa. Dona Carminha e seu Zé Amaro estavam sentados no sofá da sala como reis em seus tronos, sendo servidos, sendo bajulados. E eu circulava pela casa, servindo, limpando, invisível, exatamente como sempre fui. Até às 11:30 da noite estava tudo normal. As pessoas comiam, bebiam, riam, música alta, criança correndo,
o caos festivo de uma virada de ano. Olhei para o relógio na parede. 23h30. Meia hora. Fui até a cozinha. Abri minha bolsa. Toquei nos documentos ali dentro. Respirei fundo. E esperei. Às 23h45, Erivaldo me chamou. Estava no meio da sala, cercado de gente, um copo de uísque na mão, cambaleando levemente. Bêbado. Mariluce, vem cá! Fui. O coração batendo rápido, mas os passos firmes. Parei na frente dele. Todo mundo olhando. Ele me olhou de cima a baixo, com aquele olhar de desprezo que eu conhecia tão bem. E sorriu. Um sorriso maldoso. Sabe qual é minha resolução de ano novo? Olhei para ele. Calada, esperando. O sorriso ficou maior. Ele abriu os braços performático, querendo plateia. Em 2026, eu vou ser livre de você, sua mulher nojenta. E me empurrou. Caí no chão. Meu corpo bateu forte. A dor no joelho foi instantânea. Senti algo rasgar, quente, líquido escorrendo. Meu vestido rasgou na lateral. As risadas começaram imediatamente. Do sofá, seu Zé Amaro gargalhou alto, a barriga balançando. Isso, filho, mulher tem que aprender o lugar dela. Dona Carminha bateu palmas, a voz estridente cortando a sala. Até que enfim você tomou uma atitude, meu filho. Olhei em volta. 30 pessoas, 30 testemunhas, alguns rindo, outros desviando o olhar, constrangidos. Mas ninguém, nem uma única pessoa, se moveu para me ajudar. Fiquei ali, no chão, sentindo o sangue quente escorrendo pelo joelho, sentindo a humilhação queimar mais do que qualquer ferida física. E então, algo dentro de mim clicou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi clareza. Fria, absoluta, libertadora. Levantei devagar, muito devagar. Arrumei meu vestido rasgado da melhor forma que consegui. Limpei o sangue do joelho com a mão, manchando os dedos de vermelho. Arrumei meu cabelo que tinha se soltado na queda. E sorri. Um sorriso calmo, tranquilo, de quem finalmente sabe exatamente o que vai fazer. Erivaldo franziu a testa. Esperava choro, esperava súplica, esperava humilhação. Olhei para o relógio na parede. 23h55. Perfeito, Erivaldo. Minha voz saiu clara, firme. Se essa é sua resolução de ano novo, eu vou te ajudar a cumprir. Ele riu, mas foi uma risada confusa, insegura. Do que você está falando? Faltam 5 minutos para meia-noite. Caminhei até onde estava minha bolsa, no cantinho da sala. Peguei, voltei para o centro da sala. Às 0001 de janeiro de 2026, você pode sair da minha casa. O sorriso dele morreu. Sua casa? Essa casa é minha também, queridinha. Sou seu marido. Silêncio absoluto na sala. Todo mundo parou de falar. As conversas morreram. Até a música pareceu ficar mais baixa. Abri minha bolsa, tirei a escritura. O papel estava dobrado, velho, com o carimbo do cartório bem visível. Essa casa foi deixada para mim em testamento por Helena Monteiro, em agosto de 2010, um ano antes de eu te conhecer. Desdobrei o documento, mostrei para todo mundo ver. Teu nome não consta em nenhum documento. Você não tem direito a um tijolo sequer dessa casa. A cor sumiu do rosto dele. Vi o exato momento em que ele entendeu. Tirei outro papel. Esse aqui é o pedido de divórcio. Foi aceito pela juíza em setembro. Segredo de justiça. Você nem sabia que estava sendo processado. Dona Carminha se levantou do sofá como uma fúria. Isso é mentira. Meu filho construiu essa família. Essa casa é dele também. Olhei para ela. Aquela mulher que me humilhou por 14 anos, que me bateu, que me chamou de porca, de inútil, de nojenta. E sorri de novo. A senhora mora de graça na minha casa há 14 anos, Dona Carminha. Minha voz saiu calma, mas cada palavra era uma estaca sendo cravada. Come minha comida, usa minha luz, minha água e me trata como empregada. Quer ver a conta de luz? Tirei da bolsa, mostrei. Meu nome. Quer ver o IPTU?
Tirei outro papel. Meu nome. Quer ver a escritura de novo? Balancei o documento no ar. Meu nome. Seu Zé Amaro ficou branco, completamente branco. As pessoas na sala começaram a sussurrar. Olhares se cruzaram. Alguns parentes de Erivaldo já começavam a se levantar, desconfortáveis. Erivaldo deu um passo à frente, as mãos fechando em punhos. Você não pode fazer isso. A gente é casado há 14 anos. E durante esses 14 anos você me traiu, me humilhou, me roubou. Seus pais moraram aqui de graça e me trataram como lixo. E você nunca, nunca me defendeu. Minha voz não tremeu uma vez. Então sim, Erivaldo, eu posso e eu vou. Tirei o último documento, a medida protetiva. Isso aqui é uma medida protetiva, concedida pela juíza com base em meses de gravações de vocês três, me xingando, me ameaçando, me agredindo verbalmente. Se você encostar em mim de novo, vai preso. Se você se recusar a sair da minha casa, vai preso. Olhei para o relógio. 00:00. Fogos de artifício começaram a estourar lá fora. Gritos de Feliz Ano Novo ecoavam pela vizinhança. Feliz 2026, Erivaldo. Você, sua mãe e seu pai têm até amanhã ao meio-dia para fazer as malas e sair. O advogado já está com a ordem de despejo preventiva. Se não saírem por bem, a polícia vai tirar vocês à força. Erivaldo avançou, os olhos injetados de raiva, as veias do pescoço saltando. Sua vagabunda! Você não pode fazer isso! Eu vou... Vai o quê? Uma voz grossa cortou a sala. Meu primo Cícero tinha se levantado, alto, forte, braços cruzados. Ele morava em Recife e eu mal tinha contato com ele, mas lembrei que ele estava na festa. Erivaldo parou, surpreso. Cícero deu um passo à frente. Vai fazer o quê, Erivaldo? Bater nela? Na frente de todo mundo? Na casa dela? Cícero olhou em volta. Porque deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Se você encostar um dedo nela, você não vai precisar de polícia, vai precisar de ambulância. Minha irmã Luzinete, que estava sentada quieta num canto até então, se levantou também. Mariluce, a gente te ajuda a tirar as coisas deles agora mesmo se você quiser. Outros primos meus levantaram, gente que eu nem lembrava que estava lá. Mas eles estavam, e estavam do meu lado. Olhei para os parentes de Erivaldo. Eles começaram a sair, em silêncio, de cabeça baixa. Alguns me olharam com pena, outros com raiva, mas todos saíram. Dona Carminha chorava, soluços altos, dramáticos, as mãos no rosto. Você vai se arrepender disso, Mariluce. Você vai ficar sozinha, velha e sozinha. Eu já estava sozinha, Dona Carminha. A diferença é que agora eu escolho estar. E é muito melhor assim. Seu Zé Amaro saiu xingando baixo, tropeçando, bêbado. Mas saiu. Erivaldo ficou parado no meio da sala, olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. Você vai se arrepender. A voz dele saiu baixa, ameaçadora. Você não é nada sem mim. Dei um passo à frente. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que um dia eu achei bonitos, que um dia me fizeram sonhar. E disse... Erivaldo, eu tenho uma casa de 2 andares no centro de Caruaru. Tenho um ponto comercial que rende R$ 4.500 por mês de aluguel. Tenho R$ 180 mil no banco e acabei de perder 90 quilos de peso morto. Deixei as palavras caírem, pesadas, definitivas. Eu nunca estive melhor. Ele ficou ali, apenas me olhando. A raiva, a humilhação, o choque, tudo misturado no rosto dele, e então virou e saiu. Fechei a porta atrás dele, encostei nela e respirei. Pela primeira vez em 14 anos, respirei de verdade. Luzinete veio até mim, os olhos cheios de lágrimas. Mariluce, por que você nunca contou? Por que você aguentou tanto tempo? Porque eu tinha vergonha. Minha voz saiu cansada. Vergonha de ter escolhido errado. Vergonha de ter sido burra. Vergonha de precisar de ajuda. Cícero colocou a mão no meu ombro. Você não foi burra. Você foi vítima. Tem diferença. Olhei para os primos que ficaram. 6 pessoas.
6 pessoas que eu mal falava, mas que ficaram do meu lado quando importou. Obrigada! Foi tudo o que consegui dizer. Luzinete me abraçou. Vem, vamos limpar essa casa, e amanhã você começa uma vida nova. E foi isso que fizemos. Limpamos a casa, jogamos fora a comida que sobrou, lavamos os copos, arrumamos os móveis, e quando terminou, já eram 4 da manhã. Os primos foram embora. Luzinete foi a última a sair. Você tem certeza que vai ficar bem sozinha? Vou. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava falando a verdade. Fechei a porta, tranquei. Coloquei a corrente. E fui para o meu quarto. Deitei na cama. Olhei para o teto. E chorei. Mas não foi choro de tristeza. Foi choro de alívio. Na manhã seguinte, primeiro dia de 2026, acordei com o sol entrando pela janela. A casa estava em silêncio absoluto. Levantei. Fui até a sala. Olhei em volta. Vazia. Finalmente vazia. Nenhum Erivaldo roncando bêbado no sofá. Nenhuma Dona Carminha reclamando do café. Nenhum seu Zé Amaro berrando por cachaça. Só eu e a minha casa. Sentei no sofá e fiquei ali, apenas sentindo o silêncio. E era tão bom, tão incrivelmente bom. Às 10 da manhã, a campainha tocou. Olhei pelo visor. Era Erivaldo, com 2 sacos de lixo cheios de roupas. Abri a porta, mas deixei a corrente. O que você quer? Vim buscar minhas coisas. Pode pegar, mas é só isso, nada mais. Ele olhou para mim, e pela primeira vez vi algo diferente nos olhos dele. Não era raiva, era medo. Mariluce, a gente pode conversar? Por favor? Não. Eu posso mudar. Erivaldo, cortei ele. Você teve 14 anos para mudar. Não me interessa mais. Deixei ele entrar sob supervisão. Ele pegou as roupas, alguns objetos pessoais, tentou levar o videogame. Eu tirei da mão dele. Eu comprei isso. Fica. Ele não discutiu. Sabia que não tinha direito a nada. Quando terminou, parou na porta. Para onde eu vou? Não era meu problema. Não era mais. Não sei, Erivaldo, boa sorte. Fechei a porta na cara dele. E dessa vez foi definitivo. Dona Carminha e seu Zé Amaro vieram buscar as coisas deles no dia seguinte. Trouxeram um caminhão pequeno. Dona Carminha tentou fazer uma cena. Chorou, gritou que eu era ingrata, que eles tinham me acolhido, que eu devia gratidão. Apenas olhei para ela e disse: vocês têm 1 hora para tirar as coisas e sair. Depois de 1 hora, ligo para a polícia. Seu Zé Amaro nem me olhou. Apenas carregou as caixas em silêncio, a cabeça baixa. Quando o caminhão saiu, senti como se um peso de 100 toneladas tivesse sido tirado das minhas costas. O divórcio saiu em março de 2026. Erivaldo tentou pedir pensão, alegando que tinha se acostumado ao padrão de vida durante o casamento e agora estava em dificuldades financeiras. A juíza leu o processo, olhou para ele e deu uma bronca que deve ter queimado os ouvidos dele. O senhor viveu às custas da autora durante 14 anos. Não trabalhou. Gastou o dinheiro dela. Permitiu que seus pais morassem de graça na casa dela. A agrediu verbalmente e psicologicamente. E ainda tem a audácia de pedir pensão? A voz da juíza saiu dura, indignada. Pedido negado. Não apenas negado, ridículo. O senhor tem sorte que a autora não está processando o senhor por danos morais. Caso encerrado. Erivaldo saiu do fórum com a cara no chão. E eu saí com a cabeça erguida. Os meses seguintes foram de reconstrução. Reformei a casa inteira. Pintei as paredes de amarelo, a cor que eu sempre quis, mas Erivaldo achava feia. Troquei os móveis, coloquei cortinas novas, comprei plantas, enchi a casa de luz e cor. Cada canto da casa agora tinha minha cara. Não tinha mais nada deles, nenhum vestígio, nenhuma lembrança. Renegociei o aluguel do ponto comercial. O inquilino antigo saiu e entrou um novo, um restaurante que pagava quase o dobro, R$ 9.000 por mês. Abri uma poupança para meu sobrinho, filho da Luzinete. Botei R$ 10.000. Todo mês deposito mais um pouco.
Quando ele fizer 18 anos, vai ter dinheiro para estudar, para começar a vida. Não vai passar pelo que eu passei. Voltei a estudar. Fiz supletivo. Terminei o ensino médio que tinha largado aos 14 anos. E no segundo semestre de 2026, entrei na faculdade. Administração de Empresas. Tenho 42 anos. Sou a aluna mais velha da turma, mas também sou a mais dedicada. Tiro notas boas. Participo das aulas. Faço amizades. Pela primeira vez na vida, estou vivendo. De verdade. Soube por terceiros o que aconteceu com Erivaldo. Ele foi morar com a amante, a loira do vestido vermelho. Ela o aguentou por 2 meses. Quando percebeu que ele não trabalhava, não ajudava em nada e só queria viver às custas dela, expulsou ele. Ele tentou voltar para a casa dos pais em Serra Talhada. Mas seu Zé Amaro e Dona Carminha estavam morando de favor com um parente distante, num quartinho minúsculo. Não tinha espaço para ele. Última notícia que tive. Ele estava morando num albergue e fazendo bico de ajudante de pedreiro. Não senti pena, senti justiça. Todo ano, na virada para o ano novo, eu faço uma festa. Pequena. Só com quem eu amo de verdade. Luzinete, os filhos dela, alguns primos, algumas amigas da faculdade. E exatamente às 0001 a gente brinda. Com champanhe bom. Não aquele barato que Erivaldo comprava. Brindamos a liberdade, a dignidade, a vida nova. E toda vez que faço isso, olho em volta da minha sala, pintada de amarelo, cheia de luz, cheia de gente boa, e agradeço. Agradeço a Dona Helena por ter me dado não apenas uma casa, mas uma chance. Agradeço ao médico que me deu o diagnóstico que me acordou. Agradeço a mim mesma por ter tido coragem de reagir. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, eu quero que você saiba uma coisa. Você não é obrigada a aguentar. Você não é obrigada a aceitar humilhação. Você não é obrigada a viver na sua própria casa como se fosse uma intrusa. Você tem valor, você tem direitos, você tem força, mesmo que não sinta isso agora. Eu sei que é difícil, eu sei que dá medo. Eu sei que você vai se sentir sozinha, que vão te chamar de louca, de exagerada, de ingrata. Mas olha para mim, eu sobrevivi. E não apenas sobrevivi, eu estou vivendo, de verdade, pela primeira vez em décadas. Você também pode. Procure ajuda, fale com um advogado, junte provas, faça um plano. E quando chegar a hora, haja. Porque a vida é curta demais para ser vivida de joelhos. Hoje, quando caminho pelas ruas de Caruaru, de cabeça erguida, dirigindo meu carro, carregando meus livros da faculdade, tem gente que me olha e pensa: ela sempre teve sorte, herdou tudo pronto. E está certo, eu tive sorte. Dona Helena me deixou uma herança que mudou minha vida, mas eu quase perdi tudo, quase morri, literalmente, vivendo como escrava na minha própria casa. A diferença é que um dia eu acordei e decidi lutar. E no último segundo de 2025, quando Erivaldo me empurrou no chão e disse que em 2026 ia ser livre de mim, ele não sabia que eu tinha chegado exatamente na mesma conclusão. Só que eu cheguei primeiro. E eu tinha a lei do meu lado. A menina pobre do Morro da Conceição hoje é dona do próprio destino. Tem casa, tem dinheiro, tem educação, tem liberdade. E ninguém vai me empurrar no chão de novo. Se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like. E me conta nos comentários, que horas você está assistindo? De que cidade você é? E mais importante, você ou alguém que você conhece já passou por algo parecido? Porque a gente não está sozinha. Nunca está. E juntas a gente é mais forte. Meu nome é Mariluce. Tenho 42 anos. Moro em Caruaru, Pernambuco. E essa é a história de como eu recuperei minha vida.